O QAP do programa mais quente da televisão brasileira. Gente, você acompanhou aqui, está acompanhando aquele crime macabro, sinistro, tenebroso acontecido na Rua Congonhas, no bairro Santo Antônio, zona sul da capital. Pois bem, o autor de 23 anos teve a prisão preventiva decretada, tá na tranca, né? A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, ou seja, por tempo indeterminado vai ficar preso, né? E a advogada de defesa do suspeito pediu que fosse aplicada uma medida de internação provisória, levou um laudo psiquiátrico lá do início do ano, porque há indícios que ele pode ser inimputável ou semi-inimputável. O juiz falou, esse laudo para mim não vale nada. Tem que fazer tudo pela Polícia Civil, pelo Instituto Médico Legal, aí a gente conversa. Por enquanto, fica na tranca, mas tá lá isolado, ele tá numa cela isolado, justamente por causa da comoção que o crime traz e essa possível condição psiquiátrica que ele tem. A repórter Etel Correia voltou ao prédio onde tudo aconteceu e que, na verdade, também foi palco de outro assassinato, também envolvendo uma pessoa com distúrbios psiquiátricos, mas no ano passado, né, quando o professor de história foi morto. Então, a Etel foi lá para sentir um pouco o clima, tentar levantar algumas informações sobre esse rapaz de 23 anos, né, que tem um perfil psicológico intrigante, por assim dizer, ou até obscuro, que já tinha matado até mesmo a própria mãe. Etel, conta pra gente como é que foi essa situação. No condomínio onde o corpo do andarilho esquartejado foi localizado, o clima agora é de alívio. A notícia de que o autor confesso do crime não deverá voltar tão cedo ao convívio com os moradores chegou na noite de quarta-feira, após a justiça converter em preventiva a ordem de prisão do rapaz. Com certeza traz muito mais tranquilidade para a gente, para o bairro até, né? E para os moradores do prédio. Demonstrou ser uma pessoa bem desequilibrada, né, emocionalmente falando, mas eu acho que a justiça tem que atuar dessa forma. A prisão preventiva do suspeito foi determinada durante audiência de custódia. A juíza também alterou a tipificação do crime para homicídio qualificado com ocultação de cadáver. De acordo com o despacho da magistrada, o jovem deverá ser mantido no sistema prisional, em cela separada e recebendo os cuidados médicos necessários. A defesa do rapaz solicitou que a medida fosse alterada para internação, conforme laudo médico apresentado, justificando que ele seria inimputável, mas a juíza não acatou o pedido. A magistrada considerou que o laudo médico de 2022, apresentado pela advogada, não era documento hábil para comprovar a inimputabilidade do acusado. Segundo a Polícia Civil, o jovem de 23 anos confirmou aos investigadores que matou o homem que aparece nas imagens de câmeras de segurança, entrando no prédio com o suspeito no último dia 1º de fevereiro, mas afirmou que não sabia dizer ao certo o dia da morte ou do esquartejamento. Partes do corpo da vítima foram encontrados em 2 sacos de lixo no banheiro do apartamento onde o rapaz mora, no último dia 5. A vítima foi identificada como Marciel José Soares, de 31 anos, natural de Água Preta, em Pernambuco. O acusado já cumpriu medida socioeducativa pelo assassinato da própria mãe, quando era adolescente. De acordo com vizinhos, o jovem dizia que não gostava de gente e chegou a discutir com o dono do restaurante porque ele estava assoviando e o jovem não gostou. Essa moça, que trabalha no condomínio e pediu para não mostrar o rosto, também confirma que o morador tinha um comportamento arredio em relação a outras pessoas. Ele passando aqui na rua para comprar almoço, eu passava reto e voltava reto, não falava nem bom dia, nem boa tarde, nem nada. Ele não era, então, muito sociável, assim, não? Não, aparentemente para mim não. Gente, todo mundo fica intrigado, né, quando tem um crime desse, porque é um crime que é fora da curva, né? A gente é acostumado a ver o que? Assassinato por tráfico de drogas, né, latrocínio, feminicídio, tudo isso é revoltante, claro. Mas quando a gente se depara com um caso aí que envolve uma possível psicopatia, né, de um cara que já tinha matado a mãe, e ele matou a mãe, não foi... foi uma morte obscura também, com golpes de espada, né? E deixou o rosto da mãe como uma máscara mortuária, um trem assim, tenebroso. Não foi
Matar a mãe já é cabuloso, mas foi cabuloso ao quadrado, com os detalhes. Tinham livros de rituais de magia negra ao redor do corpo, foi uma coisa assim, de outro mundo. E agora esse crime, onde ele esquarteja um morador em situação de rua que ele nem conhecia, né? Provavelmente atraiu naquele momento ali para entrar no apartamento. Tem aquela imagem dele entrando no apartamento com a vítima, né? A vítima nem imaginava o que estava prestes a acontecer, né? É um ser humano, né, gente? A gente fica perplexo. E depois esquartejou ele como uma maquita. Como se fosse a coisa mais normal do mundo, no box, né? Para não sujar o apartamento. Foi lá, esquartejou e ninguém sabe onde está a cabeça. Onde está a cabeça desse cidadão? Será que já foi levada, foi realmente deixada numa caçamba e foi levada aí pela limpeza, pela SLU, já foi pro lixão? Ou será que tem outra coisa aí, outra trama envolvendo essa cabeça? Não sei, é cabuloso. Os moradores do prédio, né, não tem nada a ver com isso, claro, estão receosos com toda essa exposição, mas enfim, né, gente? Acontece, né? O morador do prédio não tem culpa nenhuma. Agora, eu conversei com muitos agentes socioeducativos que tiveram contato diário com ele por cerca, né, de 1 ano, quando ele matou a mãe, ficou apreendido no Centro Educativo Dom Bosco, né? Que é ali a prisão para menores, né? Traduzindo. E falaram que um cara muito educado, mas muito também de vez em quando introspectivo, muito inteligente, muito culto, falava inglês bem, de vez em quando falava algumas coisas em inglês, recebia visitas principalmente do avô materno, que era o único familiar que ia visitá-lo nesse período, e que os outros presos, os vida louquinhas, morriam de medo. Ele passava os presos, o quê, filho? Não, esse cara matou a mãe. O povo morria de medo dele lá. Enfim, depois a gente vai aprofundando nesse perfil psicológico para tentar entender, né? E claro, gente, se a pessoa tem um sofrimento mental, um distúrbio psiquiátrico, não quer dizer que ela vai fazer isso não, viu, gente? Não quer dizer que ela vai fazer isso não. Não é a regra, é uma exceção. Mas a gente tem que ficar atento a essa situação e principalmente evitar que ele conviva em sociedade, porque já matou 2 pessoas. De graça. E se matar a terceira, a quarta?